Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, mergulharemos em uma conversa fascinante que nos oferece insights valiosos sobre a natureza do trauma, do estresse e, crucialmente, sobre a nossa capacidade inata de superação. Preparem-se para descobrir lições poderosas que podem transformar a maneira como vocês encaram os desafios da vida e fortalecer sua resiliência interior. Fiquem conosco até o final para desvendarmos juntos esses segredos. A jornada humana invariavelmente cruza a senda do trauma, estatisticamente quase universal, 91%. Contudo, a capacidade intrínseca de recuperação prevalece, com expressiva maioria, 93% em trimestre, 96,7% em semestre, retomando o equilíbrio. A experiência adversa, embora impactante, não dita um destino inexorável de sofrimento crônico. A tensão, frequentemente percebida como um fardo externo, reside na intrincada dança entre o desafio enfrentado e a nossa reserva de recursos. Ampliar este último, aprendizado contínuo, contenção de fatores tensionantes, mitiga a sensação opressiva. A responsabilidade pela nossa área de suporte recai sobre cada indivíduo. A arte de circunscrever os elementos geradores de tensão, externos e asfixiantes padrões internos como obsessões, ruídos mentais, pequenos aborrecimentos, emerge como estratégia fulcral. A eliminação do dispensável e a atenuação do inelutável pavimentam um caminho menos árduo. A distinção entre a pressão situacional benéfica, catalisadora de desempenho, e o assédio constante descontextualizado, erosivo e disfuncional, é vital. A fugacidade bioquímica do cortisol, regra dos 90 segundos, sublinha a importância de interromper a ruminação mental que perpetua o estado de alerta. Os pontos de inflexão sob tensão extrema manifestam-se como choque traumático, impacto súbito, exaustão cumulativa, soma de pequenas pressões e a antecipação ansiosa de ameaças futuras, desencadeando preocupação, ansiedade e pânico. Navegar pela antecipação apreensiva exige discernimento. A preocupação clama por decisão firme, agir ou serenar. A ansiedade impele ao desenvolvimento de habilidades ou busca de colaboração. O pânico demanda dilatação temporal e auxílio. A confusão entre medo real e suas projeções mentais agrava o quadro. A tensão irrompe em múltiplos domínios do ser: mente, turbilhão de pensamentos, emoções, repressão sufocante, corpo, sinais de dor e espírito, vazio existencial. Cada esfera clama por atenção e nutrição específica. Clareza mental, expressão emocional, bem-estar físico, conexão transcendente. A mente, embora ferramenta poderosa, não detém o monopólio da verdade absoluta, filtrando a realidade por suas próprias lentes. Questionar as narrativas tensionantes internas liberta o indivíduo de prisões cognitivas. As emoções, longe de serem meros apêndices, sinalizam necessidades profundas. Decifrar sua mensagem, em vez de silenciá-las, promove a saúde psíquica. O corpo, sábio mensageiro, comunica seu sofrimento através da dor. Escutar suas demandas, repouso, movimento, nutrição, hidratação, restaura o equilíbrio físico. A ligação com algo que transcende o ego, natureza, comunidade, fé, arte, serviço. Nutre a dimensão espiritual, dissipando a sensação de isolamento e falta de propósito inerente à tensão espiritual. Em suma, a gestão eficaz da tensão e o cultivo da resiliência demandam autognose, reconhecimento das fontes e manifestações, proatividade, limitação de fatores tensionantes, expansão de recursos, e uma escuta atenta às diversas linguagens do ser.
A jornada rumo ao bem-estar reside na sinergia entre a compreensão da fragilidade humana perante eventos disruptivos e o reconhecimento da robustez inerente à psique. A superação do trauma, embora desafiadora, configura-se como uma experiência comum, tecendo resiliência na tapeçaria da vida. A gênese da tensão não se restringe a fatores externos, mas se enraiza na intrincada relação entre os desafios que se apresentam e a capacidade individual de enfrentamento. A expansão da bagagem pessoal de recursos, através da aquisição de conhecimento, da delimitação consciente de influências nocivas, atenua a pressão percebida. A autonomia na construção de uma base sólida de suporte é inalienável. A habilidade de discernir e restringir os elementos que deflagram a tensão, tanto as pressões ambientais quanto os padrões mentais aprisionadores, como obsessões, ruídos cognitivos e irritações cotidianas, emerge como uma estratégia essencial. A eliminação do supérfluo e a moderação do inevitável desobstruem o caminho para a serenidade. A distinção crucial entre o estímulo pontual que impulsiona o desempenho e o assédio contínuo desprovido de contexto, que desgasta e desorganiza, não pode ser negligenciada. A natureza efêmera das reações bioquímicas ao estresse, a janela de 90 segundos do cortisol, enfatiza a necessidade de interromper os ciclos de pensamento repetitivos que mantêm o organismo em estado de alerta constante. Os pontos de ruptura, sob tensão extrema, se manifestam como o abalo do trauma, um choque repentino e avassalador. O esgotamento progressivo, a acumulação silenciosa de pequenas pressões e a projeção ansiosa de perigos futuros, que engendra preocupação, ansiedade e pânico. A arte de navegar pelas águas turvas da antecipação apreensiva requer discernimento aguçado. A preocupação demanda uma decisão resoluta, ação ou aquiescência. A ansiedade impele ao fortalecimento das competências individuais ou à busca de parcerias estratégicas. O pânico clama por uma reconfiguração temporal e pela obtenção de auxílio. A indistinção entre o medo genuíno e suas sombras mentais agrava a aflição. A tensão irrompe em diversas dimensões da existência. A esfera mental, agitada por pensamentos intrusivos. O domínio emocional, onde sentimentos reprimidos se acumulam, a esfera física, que manifesta seu sofrimento através da dor, e a dimensão espiritual, onde a ausência de propósito e conexão gera vazio. Cada uma dessas áreas clama por uma resposta singular e nutritiva, clareza cognitiva, expressão emocional autêntica, bem-estar corporal, comunhão com algo maior. A mente, apesar de sua potência, opera sob a égide de suas próprias interpretações, filtrando a realidade através de suas experiências e crenças. Questionar as narrativas internas que fomentam a tensão liberta o indivíduo das correntes do sofrimento autoimposto. As emoções, longe de serem meros incômodos, atuam como bússolas internas indicando necessidades profundas. A interpretação de suas mensagens, em vez de seu silenciamento, promove uma saúde psíquica robusta. O corpo, um comunicador perspicaz, expressa seu desconforto através de sinais de dor e sofrimento. A atenção às suas demandas, repouso, reparador, movimento consciente, nutrição equilibrada, hidratação adequada, restaura a harmonia física. A comunhão com algo que transcende a individualidade, seja a beleza da natureza, o calor da comunidade, a fé transcendente, a expressão artística ou o serviço ao próximo, nutre a essência espiritual, dissipando a sensação de isolamento e a falta de significado que acompanham a tensão existencial. Em derradeira análise, a gestão eficaz da tensão e o desenvolvimento de uma resiliência duradoura exigem autoconsciência apurada,
o reconhecimento das fontes e das formas de manifestação, proatividade engajada, a limitação dos fatores tensionantes e a expansão dos recursos pessoais, e uma escuta sensível às variadas linguagens do ser. A senda da existência, intrinsecamente ligada à experiência do trauma, revela uma capacidade surpreendente de recuperação. A maioria, resiliente, reconfigura seu equilíbrio interno em prazos relativamente curtos. O impacto inicial, inegável, não sentencia a uma perpetuação do sofrimento. A superação tece novas fibras de força. A gênese da tensão transcende os meros estímulos externos, enraizando-se na intrincada interação entre os desafios enfrentados e a reserva individual de recursos. A ampliação consciente desse arsenal, através da busca por aprendizado, da contenção proativa de influências nocivas, atenua a pressão subjetiva. A autonomia na edificação de um alicerce robusto de suporte é um direito e uma responsabilidade inerentes. A destreza em identificar e circunscrever os elementos deflagradores de tensão, tanto as pressões ambientais quanto os padrões mentais aprisionadores, como as fixações obsessivas, o ruído incessante da mente e as pequenas irritações cotidianas, emerge como uma estratégia primordial. A eliminação do dispensável e a moderação consciente do inevitável desobstrui a via para a serenidade interior. A distinção crucial entre o estímulo situacional que catalisa o desempenho e o assédio constante desprovido de contexto, que desgasta a energia vital e desorganiza a psique, demanda atenção constante. A natureza efêmera das reações bioquímicas ao estresse, evidenciada pela fugacidade do cortisol, sublinha a urgência de interromper os ciclos de ruminação mental que mantém o organismo em um estado de alerta disfuncional. Os pontos de ruptura sob tensão extrema se manifestam como o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador. O esgotamento insidioso, a acumulação silenciosa de pequenas pressões que minam a vitalidade, e a projeção ansiosa de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções debilitantes, da preocupação à ansiedade e ao pânico. A arte de navegar pelas águas turvas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado. A preocupação clama por uma decisão resoluta, impulsionando a ação ou a aceitação serena. A ansiedade impele ao fortalecimento das competências individuais ou à busca por colaborações estratégicas que complementam as lacunas. O pânico demanda uma reconfiguração da percepção temporal e a busca ativa por auxílio externo. A indistinção entre o medo genuíno e suas projeções sombrias intensifica a angústia. A tensão irrompe em múltiplas dimensões da experiência humana. A esfera cognitiva, agitada por um turbilhão de pensamentos intrusivos. O domínio afetivo, onde emoções reprimidas se acumulam como uma carga pesada. A esfera somática, que expressa seu desconforto através de sinais de dor e sofrimento físico. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa gera um profundo vazio existencial. Cada uma dessas áreas clama por uma resposta singular e nutritiva. Clareza mental cultivada, expressão emocional autêntica, bem-estar corporal diligentemente buscado e uma comunhão genuína com algo que transcende a individualidade. A mente, apesar de sua inegável capacidade, opera sob a influência de suas próprias interpretações, moldando a realidade através do filtro de suas experiências pregressas e de suas crenças arraigadas. Questionar as narrativas internas que perpetuam a tensão liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto. As emoções, longe de serem meros apêndices incômodos, atuam como bússolas internas precisas, sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas. A interpretação atenta de suas mensagens, em vez de seu silenciamento sistemático,
promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar duradouro. O corpo, um comunicador silencioso e perspicaz, expressa seu desconforto através de uma miríade de sinais que vão desde sutis dores até um sofrimento lancinante. A atenção diligente às suas demandas, que incluem repouso reparador, movimento consciente e regular, nutrição equilibrada e hidratação adequada, restaura a harmonia física e a vitalidade. A busca por uma ligação autêntica com algo que transcende os limites da individualidade, seja a beleza inspiradora da natureza, o calor acolhedor da comunidade, a fé que nutre a alma, a expressão libertadora da arte ou o serviço desinteressado ao próximo, nutre a dimensão espiritual, dissipando a sensação de isolamento e a falta de significado que frequentemente acompanham a tensão existencial. Em última instância, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura demandam uma autoconsciência refinada, o reconhecimento lúcido das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse, uma proatividade engajada, a limitação consciente dos fatores tensionantes e a expansão diligente dos recursos pessoais, e uma escuta atenta e compassiva às variadas linguagens do ser em suas múltiplas dimensões. A experiência humana, marcada pela inevitabilidade do trauma, paradoxalmente revela uma notável capacidade de recuperação. A maioria, dotada de resiliência intrínseca, reconfigura seu equilíbrio psíquico em um horizonte temporal relativamente breve. O impacto inicial, embora inegável em sua intensidade, não predetermina uma trajetória de sofrimento perpétuo. A superação, ao contrário, fortalece as fibras da alma. A gênese da tensão transcende a mera influência de fatores externos, radicando-se na complexa interação entre os desafios que se apresentam e a capacidade individual de enfrentamento. A expansão consciente desse arsenal de recursos internos, através da busca incessante por aprendizado, da contenção proativa de influências deletérias, atenua a pressão subjetiva que oprime o ser. A autonomia na construção de um alicerce robusto de suporte emocional e prático é um direito fundamental e uma responsabilidade intransferível. A habilidade de discernir com clareza e circunscrever com precisão os elementos que deflagram a tensão, tanto as pressões ambientais quanto os padrões mentais aprisionadores, como as fixações obsessivas que assombram a mente, o ruído incessante do diálogo interno negativo e as pequenas irritações cotidianas que corroem a paz interior, emerge como uma estratégia primordial para o bem-estar. A eliminação consciente do supérfluo e a moderação deliberada do inevitável desobstruem o caminho tortuoso rumo à serenidade interior. A distinção crucial entre o estímulo situacional que catalisa o desempenho e o assédio constante, desprovido de contexto, que inexoravelmente desgasta a energia vital e desorganiza a arquitetura da psique, demanda uma atenção vigilante e constante. A natureza efêmera das reações bioquímicas ao estresse, elegantemente demonstrada pela fugacidade do cortisol no organismo, sublinha a urgência de interromper os ciclos viciosos de ruminação mental que mantêm o indivíduo em um estado de alerta disfuncional e exaustivo. Os pontos de ruptura sob tensão extrema se manifestam de maneiras diversas, desde o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador que estilhaça a normalidade, até o esgotamento insidioso, a acumulação silenciosa de pequenas pressões que, qual erosão constante, minam a vitalidade e a alegria de viver, e a projeção ansiosa de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções debilitantes que vão da preocupação obsedante à paralisante ansiedade e ao terror do pânico. A arte de navegar pelas águas turvas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado e uma sabedoria interior. A preocupação clama por uma decisão resoluta
impulsionando a ação pragmática ou a aceitação serena do incontrolável. A ansiedade impele ao fortalecimento das competências individuais e à busca por colaborações estratégicas que complementam as lacunas de habilidades. O pânico demanda uma reconfiguração urgente da percepção temporal e a busca ativa por auxílio externo que ofereça suporte e perspectiva. A indistinção entre o medo genuíno e suas projeções sombrias, e muitas vezes infundadas, intensifica a angústia e perpetua o sofrimento. A tensão irrompe em múltiplas dimensões da rica tapeçaria da experiência humana, a esfera cognitiva, agitada por um turbilhão de pensamentos intrusivos e recorrentes, o domínio afetivo, onde emoções reprimidas se acumulam como uma carga pesada, obscurecendo a clareza emocional, a esfera somática, que expressa seu desconforto através de uma miríade de sinais físicos que vão desde sutis dores musculares até um sofrimento lancinante que debilita o corpo. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa com algo maior gera um profundo vazio existencial que mina o sentido da vida. Cada uma dessas áreas clama por uma resposta singular e profundamente nutritiva, clareza mental diligentemente cultivada através da atenção plena, expressão emocional autêntica e sem julgamento, bem-estar corporal persistentemente buscado, através de hábitos saudáveis e uma comunhão genuína com algo que transcende os estreitos limites da individualidade. A mente, apesar de sua inegável capacidade analítica, opera sob a influência sutil de suas próprias interpretações, moldando a percepção da realidade através do filtro complexo de suas experiências pregressas e de suas crenças profundamente arraigadas. Questionar ativamente as narrativas internas que perpetuam a tensão liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto, abrindo espaço para perspectivas mais leves e esperançosas. As emoções, longe de serem meros apêndices, incômodos ou reações irracionais, atuam como bússolas internas precisas e valiosas, sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas em nossa jornada. A interpretação atenta e compassiva de suas mensagens, em vez de seu silenciamento sistemático ou repressão, promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar emocional duradouro. O corpo, um comunicador silencioso e incrivelmente perspicaz, expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais sutis e evidentes, que vão desde ligeiras dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital. A atenção diligente e a resposta compassiva às suas demandas essenciais, que incluem repouso reparador e adequado, movimento consciente e regular que nutre a vitalidade, nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais e hidratação abundante, restaura a harmonia física e promove um bem-estar integral. A busca por uma ligação autêntica e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, seja a beleza inspiradora e reconfortante da natureza, o calor acolhedor e o apoio incondicional da comunidade, a fé transcendente que nutre a alma, a expressão libertadora e criativa da arte, ou o serviço desinteressado e compassivo ao próximo, nutre profundamente a dimensão espiritual do ser, dissipando a sensação de isolamento e a profunda falta de significado que frequentemente acompanham a tensão existencial. Em derradeira análise, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura e profunda demandam uma autoconsciência refinada e constante, o reconhecimento lúcido e compassivo das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse em todas as dimensões do ser, uma proatividade engajada e consistente, a limitação consciente e estratégica dos fatores tensionantes externos e internos
e a expansão diligente dos recursos pessoais e interpessoais, e uma escuta atenta, empática e compassiva às variadas linguagens sutis e evidentes do ser, em suas múltiplas e interconectadas dimensões. A trajetória da existência humana, intrinsecamente entrelaçada com a experiência, por vezes dolorosa, do trauma, paradoxalmente, desvela uma capacidade intrínseca e surpreendente de recuperação. A maioria dos indivíduos, dotados de uma resiliência inata, que floresce mesmo nos terrenos mais áridos, demonstra uma habilidade notável para reconfigurar seu equilíbrio psíquico e emocional em um horizonte temporal relativamente breve, sinalizando a força inerente do espírito humano. O impacto inicial do trauma, embora inegavelmente intenso e perturbador em sua manifestação, não predetermina um destino inexorável de sofrimento perpétuo. Ao contrário, a superação ativa e consciente dessas feridas da alma tece novas e mais fortes fibras de força interior. A gênese da tensão, um fenômeno onipresente na vida moderna, transcende a mera influência de fatores externos tangíveis, radicando-se de maneira mais complexa e sutil na intrincada interação dinâmica entre os desafios multifacetados que se apresentam em nossa jornada e a capacidade individual, única e em constante evolução de enfrentamento e adaptação. A expansão consciente e proativa desse arsenal de recursos internos, que abrange a busca incessante por aprendizado e desenvolvimento pessoal, a contenção deliberada e estratégica de influências deletérias que minam o bem-estar e o cultivo de hábitos saudáveis que fortalecem a mente e o corpo, atenua significativamente a pressão subjetiva que oprime o ser, liberando espaço para a serenidade e o equilíbrio. A autonomia na construção de um alicerce robusto de suporte emocional, social e prático emerge não apenas como um direito fundamental, mas também como uma responsabilidade intransferível na busca por uma vida plena e significativa. A destreza em identificar com clareza perspicaz e circunscrever com precisão estratégica os elementos específicos que deflagram a tensão em suas diversas formas, tanto as pressões ambientais e interpessoais que nos assediam, quanto os padrões mentais, aprisionadores e autodestrutivos, como as fixações obsessivas que assombram os recônditos da mente, o ruído incessante do diálogo interno negativo que mina a autoestima e as pequenas irritações cotidianas que, em sua acumulação silenciosa, corroem a paz interior, emerge como uma estratégia primordial e indispensável para a manutenção do bem-estar integral. A eliminação consciente e resoluta do supérfluo e a moderação deliberada e sábia do inevitável desobstruem o caminho tortuoso e árduo rumo à serenidade interior, permitindo que a clareza mental e a tranquilidade emocional floresçam. A distinção crucial entre o estímulo situacional agudo que catalisa o desempenho e a produtividade, impulsionando-nos a superar desafios específicos, e o assédio constante e generalizado, desprovido de um contexto significativo que inexoravelmente desgasta a preciosa energia vital e desorganiza a intrincada arquitetura da psique, levando à exaustão e ao sofrimento, demanda uma atenção vigilante e constante, permeada por autoconsciência e discernimento. A natureza efêmera das reações bioquímicas do organismo ao estresse, elegantemente demonstrada pela fugacidade do cortisol no sistema circulatório, sublinha a urgência de interromper os ciclos viciosos de ruminação mental e preocupação excessiva que mantém o indivíduo em um estado de alerta disfuncional e exaustivo, perpetuando um ciclo de tensão desnecessária. Os pontos de ruptura, sob condições de tensão extrema, se manifestam de maneiras diversas e importantes, desde o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador que estilhaça a normalidade pré-existente e desestabiliza os alicerces da segurança pessoal, até o esgotamento insidioso e progressivo,
A acumulação silenciosa e gradual de pequenas pressões e demandas que, qual erosão constante e implacável, minam a vitalidade física e a alegria de viver, conduzindo à exaustão profunda e à projeção ansiosa e debilitante de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções perturbadoras e paralisantes, que vão desde a preocupação obsedante e persistente até a paralisante ansiedade generalizada e o terror avassalador do pânico. A arte sutil e complexa de navegar pelas águas turvas e incertas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado, uma sabedoria interior cultivada e uma inteligência emocional bem desenvolvida. A preocupação, muitas vezes alimentada pela incerteza, clama por uma decisão resoluta, impulsionando o indivíduo à ação pragmática e direcionada, ou à aceitação serena e consciente do que está além de seu controle. A ansiedade, frequentemente enraizada na percepção de recursos inadequados, impele ao fortalecimento das competências individuais e à busca por colaborações estratégicas que complementam as lacunas de habilidades e ofereçam suporte mútuo. O pânico, caracterizado por uma sensação iminente de perigo, demanda uma reconfiguração urgente da percepção temporal e a busca ativa por auxílio externo, que ofereça suporte imediato e uma perspectiva mais objetiva. A indistinção entre o medo genuíno, baseado em ameaças reais, e suas projeções sombrias e muitas vezes infundadas, alimentadas pela imaginação e por padrões de pensamento negativos, intensifica a angústia e perpetua o sofrimento desnecessário. Tensão irrompe e se manifesta em múltiplas dimensões da rica e intrincada tapeçaria da experiência humana. A esfera cognitiva, agitada por um turbilhão incessante de pensamentos intrusivos e recorrentes que perturbam a clareza mental. O domínio afetivo, onde emoções reprimidas e não processadas se acumulam como uma carga pesada e invisível, obscurecendo a capacidade de experimentar alegria e bem-estar. A esfera somática, que expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais físicos, que vão desde sutis dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa com algo que transcende os limites da individualidade, gera um profundo vazio existencial que mina o sentido da vida e a esperança. Cada uma dessas áreas interconectadas clama por uma resposta singular e profundamente nutritiva para sua restauração e equilíbrio. Clareza mental, diligentemente cultivada através de práticas de atenção plena e redução do ruído mental, expressão emocional autêntica e sem julgamento que permite o processamento saudável dos sentimentos, bem-estar corporal persistentemente buscado através da adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis, e uma comunhão genuína e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, nutrindo o senso de pertencimento e propósito. A mente, apesar de sua inegável capacidade analítica e de resolução de problemas, opera sob a influência sutil e muitas vezes inconsciente de suas próprias interpretações subjetivas, moldando a percepção da realidade através do filtro complexo de suas experiências pregressas, de suas crenças profundamente arraigadas e de seus vieses cognitivos. Questionar ativamente e com curiosidade as narrativas internas que perpetuam a tensão e o sofrimento, liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto, abrindo espaço para perspectivas mais leves, flexíveis e esperançosas. As emoções, longe de serem meros apêndices incômodos ou reações irracionais e primitivas, atuam como bússolas internas precisas e valiosas,
sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas em nossa complexa jornada. A interpretação atenta, compassiva e sem julgamento de suas mensagens sutis, em vez de seu silenciamento sistemático ou repressão prejudicial, promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar emocional duradouro, permitindo uma navegação mais autêntica e plena pela experiência humana. O corpo, um comunicador silencioso e incrivelmente perspicaz, expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais sutis e evidentes, que vão desde ligeiras dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. A atenção diligente e a resposta compassiva às suas demandas essenciais, que incluem repouso reparador e adequado para a recuperação, movimento consciente e regular que nutre a vitalidade e a flexibilidade, nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais que sustentam a saúde e hidratação abundante para o bom funcionamento de todos os sistemas, restaura a harmonia física e promove um bem-estar integral que irradia para todas as áreas da vida. A busca por uma ligação autêntica e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, seja a beleza inspiradora e reconfortante da natureza, o calor acolhedor e o apoio incondicional da comunidade, a fé transcendente, que nutre a alma e oferece um senso de propósito maior, a expressão libertadora e criativa da arte que conecta e eleva, ou o serviço desinteressado e compassivo ao próximo que nutre o senso de pertencimento e significado, nutre profundamente a dimensão espiritual do ser, dissipando a sensação de isolamento e a falta de sentido que frequentemente acompanham a tensão existencial. Em última instância, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura e profunda demandam uma autoconsciência refinada e constante, o reconhecimento lúcido e compassivo das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse em todas as dimensões interconectadas do ser, uma proatividade engajada e consistente, a limitação consciente e estratégica dos fatores tensionantes externos e internos e a expansão diligente dos recursos pessoais e interpessoais que oferecem suporte e fortalecimento, e uma escuta atenta, empática e compassiva às variadas linguagens sutis e evidentes do ser, em suas múltiplas e intrinsecamente ligadas dimensões física, mental, emocional e espiritual. A experiência humana, intrinsecamente tecida com os fios da alegria e da adversidade, inevitavelmente nos confronta com a realidade, por vezes dolorosa, do trauma. Contudo, reside em nosso íntimo uma capacidade surpreendente e inata de recuperação, uma força vital que nos impulsiona a restaurar o equilíbrio, mesmo após as tempestades mais severas. A maioria dos indivíduos, dotados de uma resiliência intrínseca que se manifesta como uma chama persistente mesmo nos recantos mais sombrios da alma, demonstra uma habilidade notável para reconfigurar seu bem-estar psíquico e emocional em um horizonte temporal relativamente breve, testemunhando a indomável força do espírito humano. O impacto inicial do trauma, embora inegavelmente intenso e perturbador em sua manifestação multifacetada, não predetermina um destino inexorável de sofrimento perpétuo. Ao contrário, a superação ativa e consciente dessas profundas feridas da alma tece em nosso ser novas e mais resistentes fibras de força interior, capacitando-nos a enfrentar o futuro com renovada esperança e sabedoria. A gênese da tensão, um fenômeno onipresente e multifacetado na complexa tapeçaria da vida moderna, transcende a mera influência de fatores externos tangíveis e imediatos, radicando-se de maneira mais intrincada e sutil
na dinâmica interação constante e por vezes conflituosa entre os desafios multifacetados que se apresentam em nossa jornada individual e a capacidade única e em constante evolução de cada ser humano para o enfrentamento, a adaptação e a superação. A expansão consciente e proativa desse vasto e multifacetado arsenal de recursos internos, que abrange a busca incessante por aprendizado contínuo e desenvolvimento pessoal holístico, a contenção deliberada e estratégica de influências deletérias que insidiosamente minam o bem-estar físico, mental e emocional, e o cultivo diligente de hábitos saudáveis e sustentáveis que fortalecem a mente, o corpo e o espírito, atenua significativamente a pressão subjetiva que oprime o ser, liberando um espaço interior propício à serenidade, à clareza mental e ao equilíbrio emocional duradouro. A autonomia na construção de um alicerce robusto de suporte emocional, social, prático e espiritual emerge não apenas como um direito fundamental inerente à dignidade humana, mas também como uma responsabilidade intransferível na busca por uma vida plena de significado, propósito e bem-estar integral. A destreza em identificar com clareza perspicaz e circunscrever com precisão estratégica os elementos específicos que deflagram a atenção em suas diversas e sutis formas, tanto as pressões ambientais e interpessoais, que nos assediam no cotidiano, quanto os padrões mentais aprisionadores e autodestrutivos que habitam os recônditos da mente, como as fixações obsessivas que assombram os pensamentos, o ruído incessante do diálogo interno negativo que mina a autoestima e a autoconfiança, e as pequenas irritações cotidianas que, em sua acumulação silenciosa e gradual, corroem a paz interior e a alegria de viver, emerge como uma estratégia primordial e indispensável para a manutenção do bem-estar integral e para o florescimento de uma vida plena e significativa. A eliminação consciente e resoluta do supérfluo, do desnecessário e do prejudicial, aliada à moderação deliberada e sábia do inevitável, desobstruem o caminho tortuoso e árduo rumo à serenidade interior, permitindo que a clareza mental, a tranquilidade emocional e a paz espiritual floresçam em nosso ser. A distinção crucial entre o estímulo situacional agudo e direcionado, que catalisa o desempenho, a produtividade e a criatividade, impulsionando-nos a superar desafios específicos e a alcançar nossos objetivos, e o assédio constante, generalizado e desprovido de um contexto significativo, que inexoravelmente desgasta a preciosa energia vital, desorganiza a intrincada arquitetura da psique e nos conduz à exaustão física, mental e emocional, demanda uma atenção vigilante e constante, permeada por uma profunda autoconsciência, um discernimento apurado e uma inteligência emocional bem desenvolvida. A natureza efêmera das reações bioquímicas do organismo ao estresse, elegantemente demonstrada pela fugacidade do cortisol no sistema circulatório, sublinha a urgência de interromper os ciclos viciosos de ruminação mental, preocupação excessiva e padrões de pensamento negativos, que mantém o indivíduo em um estado de alerta disfuncional e exaustivo, perpetuando um ciclo destrutivo de tensão desnecessária e sofrimento evitável. Os pontos de ruptura sob condições de tensão extrema se manifestam de maneiras diversas e profundamente impactantes, desde o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador que estilhaça a normalidade pré-existente e desestabiliza os alicerces da segurança pessoal e da confiança no mundo, até o esgotamento insidioso e progressivo, a acumulação silenciosa e gradual de pequenas pressões, demandas e responsabilidades que, qual erosão constante e implacável, minam a vitalidade física, a clareza mental e a alegria de viver, conduzindo a um estado de exaustão profunda e persistente.
e a projeção ansiosa e debilitante de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções perturbadoras e paralisantes, que vão desde a preocupação obsedante e persistente até a paralisante ansiedade generalizada e o terror avassalador do pânico, obscurecendo a capacidade de viver o presente com plenitude. A arte sutil e complexa de navegar pelas águas turvas e incertas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado, uma sabedoria interior cultivada ao longo da jornada da vida e uma inteligência emocional bem desenvolvida e continuamente aprimorada. A preocupação, muitas vezes alimentada pela incerteza e pela falta de informação clara, clama por uma decisão resoluta, impulsionando o indivíduo à ação pragmática e direcionada para mitigar os riscos ou à aceitação serena e consciente do que está além de seu controle imediato. A ansiedade, frequentemente enraizada na percepção subjetiva de recursos inadequados para enfrentar os desafios, impele ao fortalecimento das competências individuais, à aquisição de novos conhecimentos e habilidades e à busca por colaborações estratégicas que complementem as lacunas e ofereçam suporte mútuo. O pânico, caracterizado por uma sensação avassaladora e iminente de perigo, demanda uma reconfiguração urgente da percepção temporal, a busca por segurança imediata e a obtenção de auxílio externo que ofereça suporte, orientação e uma perspectiva mais objetiva e tranquilizadora. A indistinção entre o medo genuíno, baseado em ameaças reais e iminentes, e suas projeções sombrias e muitas vezes infundadas, alimentadas pela imaginação hiperativa e por padrões de pensamento negativos e catastróficos, intensifica a angústia e perpetua um ciclo vicioso de sofrimento desnecessário e evitável. A tensão irrompe e se manifesta em múltiplas dimensões da rica e intrincada tapeçaria da experiência humana, afetando cada aspecto do nosso ser. A esfera cognitiva, agitada por um turbilhão incessante de pensamentos intrusivos e recorrentes que perturbam a clareza mental, a concentração e a capacidade de tomar decisões racionais. O domínio afetivo, onde emoções reprimidas e não processadas se acumulam como uma carga pesada e invisível, obscurecendo a capacidade de experimentar alegria, bem-estar e conexão genuína com os outros. A esfera somática, que expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais físicos, que vão desde sutis dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, gera um profundo vazio existencial que mina o sentido da vida, a esperança e a capacidade de encontrar significado nas experiências. Cada uma dessas áreas interconectadas clama por uma resposta singular e profundamente nutritiva para sua restauração e equilíbrio. Clareza mental diligentemente cultivada, através de práticas de atenção plena e redução do ruído mental, expressão emocional autêntica e sem julgamento que permite o processamento saudável dos sentimentos e a construção de relacionamentos genuínos. Bem-estar corporal persistentemente buscado através da adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis que nutrem o corpo e a mente. E uma comunhão genuína e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, nutrindo o senso de pertencimento, propósito e significado na vida. A mente, apesar de sua inegável capacidade analítica, lógica e de resolução de problemas complexos, opera sob a influência sutil e muitas vezes inconsciente de suas próprias interpretações subjetivas, moldando a percepção da realidade através do filtro complexo de suas experiências pregressas, de suas crenças profundamente arraigadas e de seus vieses cognitivos inerentes.
Questionar ativamente e com curiosidade as narrativas internas que perpetuam a tensão e o sofrimento liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto, abrindo espaço para perspectivas mais leves, flexíveis, compassivas e esperançosas. As emoções, longe de serem meros apêndices incômodos ou reações irracionais e primitivas, atuam como bússolas internas precisas e valiosas, sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas em nossa complexa e multifacetada jornada pela vida. A interpretação atenta, compassiva e sem julgamento de suas mensagens sutis e evidentes, em vez de seu silenciamento sistemático ou repressão prejudicial, promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar emocional duradouro, permitindo uma navegação mais autêntica, plena e significativa pela rica tapeçaria da experiência humana. O corpo, um comunicador silencioso e incrivelmente perspicaz, expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais sutis e evidentes que vão desde ligeiras dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. A atenção diligente e a resposta compassiva às suas demandas essenciais, que incluem repouso reparador e adequado para a recuperação física e mental, movimento consciente e regular que nutre a vitalidade e a flexibilidade, nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais que sustentam a saúde e o bem-estar, e hidratação abundante para o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo, restaura a harmonia física e promove um bem-estar integral que irradia para todas as áreas da vida. A busca por uma ligação autêntica e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, seja a beleza inspiradora e reconfortante da natureza, o calor acolhedor e o apoio incondicional da comunidade, a fé transcendente que nutre a alma e oferece um senso de propósito maior na vida, a expressão libertadora e criativa da arte que conecta os corações e eleva o espírito, ou o serviço desinteressado e compassivo ao próximo que nutre o senso de pertencimento, significado e contribuição para o bem comum, nutre profundamente a dimensão espiritual do ser, dissipando a sensação de isolamento, a falta de propósito e o vazio existencial que frequentemente acompanham a tensão e o sofrimento. Em última instância, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura e profunda demandam uma autoconsciência refinada e constante, o reconhecimento lúcido e compassivo das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse em todas as dimensões interconectadas do ser, uma proatividade engajada e consistente, a limitação consciente e estratégica dos fatores tensionantes externos e internos e a expansão diligente dos recursos pessoais e interpessoais que oferecem suporte e fortalecimento, e uma escuta atenta, empática e compassiva às variadas linguagens sutis e evidentes do ser, em suas múltiplas e intrinsecamente ligadas dimensões física, mental, emocional e espiritual, pavimentando o caminho para uma vida mais plena, equilibrada e significativa. A tapeçaria da existência humana, rica em cores vibrantes de alegria e matizes sombrios de adversidade, inevitavelmente nos confronta com a experiência, por vezes lancinante, do trauma. No entanto, intrinsecamente inscrita em nosso ser, reside uma capacidade surpreendente e inata de recuperação, uma força vital resiliente que nos impulsiona a restaurar o equilíbrio e a encontrar a cura mesmo após as tempestades mais turbulentas que assolam a alma. A maioria dos indivíduos, agraciados com uma resiliência intrínseca que se manifesta como uma chama inextinguível mesmo nos recantos mais obscuros da psique, demonstra uma habilidade notável para reconfigurar seu bem-estar psíquico e emocional em um horizonte temporal relativamente breve,
atestando a indomável e persistente força do espírito humano em sua busca incessante por cura e plenitude. O impacto inicial do trauma, embora inegavelmente intenso e perturbador em sua manifestação multifacetada, não predetermina um destino inexorável de sofrimento perpétuo. Ao contrário, a superação ativa, consciente e compassiva dessas profundas feridas da alma tece em nosso ser novas e mais resistentes fibras de força interior, capacitando-nos a enfrentar o futuro com renovada esperança, sabedoria e uma profunda apreciação pela fragilidade e beleza da vida. A gênese da tensão, um fenômeno onipresente, multifacetado e por vezes insidioso na complexa tapeçaria da vida moderna, transcende a mera influência de fatores externos, tangíveis e imediatos, radicando-se, de maneira mais intrincada, sutil e profundamente pessoal, na dinâmica interação constante e por vezes conflituosa entre os desafios multifacetados que se apresentam em nossa jornada individual e a capacidade única, em constante evolução e profundamente pessoal de cada ser humano para o enfrentamento, a adaptação, a aprendizagem e a superação. A expansão consciente, proativa e holística desse vasto e multifacetado arsenal de recursos internos, que abrange a busca incessante por aprendizado contínuo, desenvolvimento pessoal integral e crescimento espiritual, a contenção deliberada, estratégica e compassiva de influências deletérias que insidiosamente minam o bem-estar físico, mental e emocional, e o cultivo diligente de hábitos saudáveis, sustentáveis e enriquecedores que fortalecem a mente, o corpo e o espírito, atenua significativamente a pressão subjetiva que oprime o ser, liberando um espaço interior propício à serenidade, à clareza mental, ao equilíbrio emocional, duradouro e a uma profunda sensação de paz interior. A autonomia na construção de um alicerce robusto de suporte emocional, social, prático, intelectual e espiritual emerge não apenas como um direito fundamental inerente à dignidade humana, mas também como uma responsabilidade intransferível e um ato de profundo autocuidado na busca por uma vida plena de significado, propósito, conexão genuína e bem-estar integral. A destreza em identificar com clareza perspicaz, circunscrever com precisão estratégica e compreender com profunda empatia os elementos específicos que deflagram a atenção em suas diversas e sutis formas, tanto as pressões ambientais e interpessoais que nos assediam no cotidiano, quanto os padrões mentais aprisionadores e autodestrutivos que habitam os recônditos da mente, como as fixações obsessivas que assombram os pensamentos, o ruído incessante do diálogo interno negativo que mina a autoestima e a autoconfiança, e as pequenas irritações cotidianas que, em sua acumulação silenciosa e gradual, corroem a paz interior e a alegria de viver, emerge como uma estratégia primordial, indispensável e profundamente libertadora para a manutenção do bem-estar integral, para o florescimento de uma vida plena e significativa e para a construção de uma resiliência duradoura. A eliminação consciente e resoluta do supérfluo, do desnecessário e do prejudicial, aliada à moderação deliberada, sábia e compassiva do inevitável, desobstruem o caminho tortuoso e árduo rumo à serenidade interior, permitindo que a clareza mental, a tranquilidade emocional e a paz espiritual floresçam em nosso ser, nutrindo a alegria e a vitalidade. A distinção crucial entre o estímulo situacional agudo e direcionado que catalisa o desempenho, a produtividade e a criatividade, impulsionando-nos a superar desafios específicos, a alcançar nossos objetivos e a expandir nosso potencial, e o assédio constante, generalizado e desprovido de um contexto significativo, que inexoravelmente
desgasta a preciosa energia vital, desorganiza a intrincada arquitetura da psique e nos conduz à exaustão física, mental e emocional, minando nossa capacidade de experimentar alegria e conexão genuína. Demanda uma atenção vigilante e constante, permeada por uma profunda autoconsciência, um discernimento apurado, uma inteligência emocional bem desenvolvida e uma profunda compreensão da natureza humana. A natureza efêmera das reações bioquímicas do organismo ao estresse, elegantemente demonstrada pela fugacidade do cortisol no sistema circulatório, sublinha a urgência de interromper os ciclos viciosos de ruminação mental, preocupação excessiva e padrões de pensamento negativos e catastróficos que mantêm o indivíduo em um estado de alerta disfuncional e exaustivo, perpetuando um ciclo destrutivo de tensão desnecessária e sofrimento evitável, obscurecendo a beleza e a riqueza do momento presente. Os pontos de ruptura sob condições de tensão extrema se manifestam de maneiras diversas e profundamente impactantes, desde o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador que estilhaça a normalidade pré-existente e desestabiliza os alicerces da segurança pessoal e da confiança no mundo, até o esgotamento insidioso e progressivo, a acumulação silenciosa e gradual de pequenas pressões, demandas e responsabilidades que, qual erosão constante e implacável, minam a vitalidade física, a clareza mental e a alegria de viver, conduzindo a um estado de exaustão profunda e persistente, e a projeção ansiosa e debilitante de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções perturbadoras e paralisantes que vão desde a preocupação obsedante e persistente até a paralisante ansiedade generalizada e o terror avassalador do pânico, obscurecendo a capacidade de viver o presente com plenitude e gratidão. A arte sutil e complexa de navegar pelas águas turvas e incertas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado, uma sabedoria interior cultivada ao longo da jornada da vida e uma inteligência emocional bem desenvolvida e continuamente aprimorada. A preocupação, muitas vezes alimentada pela incerteza e pela falta de informação clara, clama por uma decisão resoluta, impulsionando o indivíduo à ação pragmática e direcionada para mitigar os riscos, ou à aceitação serena e consciente do que está além de seu controle imediato. A ansiedade, frequentemente enraizada na percepção subjetiva de recursos inadequados para enfrentar os desafios, impele ao fortalecimento das competências individuais, à aquisição de novos conhecimentos e habilidades e à busca por colaborações estratégicas que complementem as lacunas e ofereçam suporte mútuo. O pânico, caracterizado por uma sensação avassaladora e iminente de perigo, demanda uma reconfiguração urgente da percepção temporal, a busca por segurança imediata e a obtenção de auxílio externo que ofereça suporte, orientação e uma perspectiva mais objetiva e tranquilizadora. A indistinção entre o medo genuíno, baseado em ameaças reais e iminentes, e suas projeções sombrias e muitas vezes infundadas, alimentadas pela imaginação hiperativa e por padrões de pensamento negativos e catastróficos, intensifica a angústia e perpetua um ciclo vicioso de sofrimento desnecessário e evitável. A tensão irrompe e se manifesta em múltiplas dimensões da rica e intrincada tapeçaria da experiência humana, afetando cada aspecto do nosso ser. A esfera cognitiva, agitada por um turbilhão incessante de pensamentos intrusivos e recorrentes que perturbam a clareza mental, a concentração e a capacidade de tomar decisões racionais. O domínio afetivo, onde emoções reprimidas e não processadas se acumulam como uma carga pesada e invisível, obscurecendo a capacidade de experimentar alegria, bem-estar e conexão genuína com os outros.
A esfera somática, que expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais físicos que vão desde sutis dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, gera um profundo vazio existencial que mina o sentido da vida, a esperança e a capacidade de encontrar significado nas experiências. Cada uma dessas áreas interconectadas clama por uma resposta singular e profundamente nutritiva para sua restauração e equilíbrio. Clareza mental diligentemente cultivada através de práticas de atenção plena e redução do ruído mental, expressão emocional autêntica e sem julgamento que permite o processamento saudável dos sentimentos e a construção de relacionamentos genuínos, bem-estar corporal persistentemente buscado através da adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis que nutrem o corpo e a mente, e uma comunhão genuína e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, nutrindo o senso de pertencimento, propósito e significado na vida. A mente, apesar de sua inegável capacidade analítica, lógica e de resolução de problemas complexos, opera sob a influência sutil e muitas vezes inconsciente de suas próprias interpretações subjetivas, moldando a percepção da realidade através do filtro complexo de suas experiências pregressas, de suas crenças profundamente arraigadas e de seus vieses cognitivos inerentes. Questionar ativamente e com curiosidade as narrativas internas que perpetuam a tensão e o sofrimento liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto, abrindo espaço para perspectivas mais leves, flexíveis, compassivas e esperançosas. As emoções, longe de serem meros apêndices incômodos ou reações irracionais e primitivas, atuam como bússolas internas precisas e valiosas, sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas em nossa complexa e multifacetada jornada pela vida. A interpretação atenta, compassiva e sem julgamento de suas mensagens sutis e evidentes, em vez de seu silenciamento sistemático ou repressão prejudicial, promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar emocional duradouro, permitindo uma navegação mais autêntica, plena e significativa pela rica tapeçaria da experiência humana. O corpo, um comunicador silencioso e incrivelmente perspicaz, expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais sutis e evidentes que vão desde ligeiras dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. A atenção diligente e a resposta compassiva às suas demandas essenciais, que incluem repouso reparador e adequado para a recuperação física e mental, movimento consciente e regular que nutre a vitalidade e a flexibilidade, nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais que sustentam a saúde e o bem-estar, e hidratação abundante para o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo, restaura a harmonia física e promove um bem-estar integral que irradia para todas as áreas da vida. A busca por uma ligação autêntica e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, seja a beleza inspiradora e reconfortante da natureza, o calor acolhedor e o apoio incondicional da comunidade, a fé transcendente que nutre a alma e oferece um senso de propósito maior na vida, a expressão libertadora e criativa da arte que conecta os corações e eleva o espírito, ou o serviço desinteressado e compassivo ao próximo que nutre o senso de pertencimento, significado e contribuição para o bem comum, nutre profundamente a dimensão espiritual do ser, dissipando a sensação de isolamento
a falta de propósito e o vazio existencial que frequentemente acompanham a tensão e o sofrimento. Em última instância, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura e profunda demandam uma autoconsciência refinada e constante, o reconhecimento lúcido e compassivo das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse em todas as dimensões interconectadas do ser, uma proatividade engajada e consistente, a limitação consciente e estratégica dos fatores tensionantes externos e internos e a expansão diligente dos recursos pessoais e interpessoais que oferecem suporte e fortalecimento, e uma escuta atenta, empática e compassiva às variadas linguagens sutis e evidentes do ser em suas múltiplas e intrinsecamente ligadas dimensões física, mental, emocional e espiritual, pavimentando o caminho para uma vida mais plena, equilibrada, significativa e profundamente conectada. A jornada da existência humana, intrinsecamente entrelaçada com os fios da alegria e da adversidade, inevitavelmente nos confronta com a realidade, por vezes pungente, do trauma. Contudo, reside em nosso íntimo um manancial surpreendente e inato de recuperação, uma força vital resiliente que nos impulsiona a restaurar o equilíbrio e a encontrar a cura mesmo após as tempestades mais turbulentas que assolam a alma. A maioria dos indivíduos, agraciados com uma resiliência intrínseca que se manifesta como uma chama inextinguível, mesmo nos recantos mais obscuros da psique, demonstra uma habilidade notável para reconfigurar seu bem-estar psíquico e emocional em um horizonte temporal relativamente breve, atestando a indomável e persistente força do espírito humano em sua busca incessante por cura, crescimento e plenitude. O impacto inicial do trauma, embora inegavelmente intenso e perturbador em sua manifestação multifacetada, não predetermina um destino inexorável de sofrimento perpétuo. Ao contrário, a superação ativa, consciente e compassiva dessas profundas feridas da alma tece em nosso ser novas e mais resistentes fibras de força interior, capacitando-nos a enfrentar o futuro com renovada esperança, sabedoria e uma profunda apreciação pela fragilidade e beleza intrínsecas da vida. Gênese da tensão, um fenômeno onipresente, multifacetado e por vezes insidioso na complexa tapeçaria da vida moderna, transcende a mera influência de fatores externos tangíveis e imediatos, radicando-se de maneira mais intrincada, sutil e profundamente pessoal, na dinâmica interação constante e por vezes conflituosa entre os desafios multifacetados que se apresentam em nossa jornada individual e a capacidade única, em constante evolução e profundamente pessoal de cada ser humano para o enfrentamento, a adaptação, a aprendizagem, o crescimento e a superação. A expansão consciente, proativa e holística desse vasto e multifacetado arsenal de recursos internos, que abrange a busca incessante por aprendizado contínuo, desenvolvimento pessoal integral e crescimento espiritual, a contenção deliberada, estratégica e compassiva de influências deletérias que insidiosamente minam o bem-estar físico, mental e emocional, e o cultivo diligente de hábitos saudáveis, sustentáveis e enriquecedores que fortalecem a mente, o corpo e o espírito, atenua significativamente a pressão subjetiva que oprime o ser, liberando um espaço interior propício à serenidade, à clareza mental, ao equilíbrio emocional duradouro e a uma profunda sensação de paz interior. A autonomia na construção de um alicerce robusto de suporte emocional, social, prático, intelectual e espiritual emerge não apenas como um direito fundamental inerente à dignidade humana, mas também como uma responsabilidade intransferível e um ato de profundo autocuidado na busca por uma vida plena de significado, propósito, conexão genuína e bem-estar integral. A destreza em identificar com clareza perspicaz
Circunscrever com precisão estratégica e compreender com profunda empatia os elementos específicos que deflagram a tensão em suas diversas e sutis formas. Tanto as pressões ambientais e interpessoais que nos assediam no cotidiano, quanto os padrões mentais aprisionadores e autodestrutivos que habitam os recônditos da mente, como as fixações obsessivas que assombram os pensamentos, o ruído incessante do diálogo interno negativo que mina a autoestima e a autoconfiança, e as pequenas irritações cotidianas que, em sua acumulação silenciosa e gradual, corroem a paz interior e a alegria de viver, emerge como uma estratégia primordial, indispensável e profundamente libertadora para a manutenção do bem-estar integral, para o florescimento de uma vida plena e significativa, e para a construção de uma resiliência duradoura. A eliminação consciente e resoluta do supérfluo, do desnecessário e do prejudicial, aliada à moderação deliberada, sábia e compassiva do inevitável, desobstruem o caminho tortuoso e árduo rumo à serenidade interior, permitindo que a clareza mental, a tranquilidade emocional e a paz espiritual floresçam em nosso ser, nutrindo a alegria, a vitalidade e um profundo senso de contentamento. A distinção crucial entre o estímulo situacional agudo e direcionado, que catalisa o desempenho, a produtividade e a criatividade, impulsionando-nos a superar desafios específicos, a alcançar nossos objetivos e a expandir nosso potencial, e o assédio constante, generalizado e desprovido de um contexto significativo, que inexoravelmente desgasta a preciosa energia vital, desorganiza a intrincada arquitetura da psique e nos conduz à exaustão física, mental e emocional, minando nossa capacidade de experimentar alegria, conexão genuína e um profundo senso de propósito. Demanda uma atenção vigilante e constante, permeada por uma profunda autoconsciência, um discernimento apurado, uma inteligência emocional bem desenvolvida e uma profunda compreensão da natureza humana em sua complexidade e beleza. A natureza efêmera das reações bioquímicas do organismo ao estresse, elegantemente demonstrada pela fugacidade do cortisol no sistema circulatório, sublinha a urgência de interromper os ciclos viciosos de ruminação mental, preocupação excessiva e padrões de pensamento negativos e catastróficos que mantêm o indivíduo em um estado de alerta disfuncional e exaustivo, perpetuando um ciclo destrutivo de tensão desnecessária e sofrimento evitável, obscurecendo a beleza, a riqueza e as infinitas possibilidades do momento presente. Os pontos de ruptura sob condições de tensão extrema se manifestam de maneiras diversas e profundamente impactantes, desde o abalo sísmico do trauma, um choque repentino e avassalador que estilhaça a normalidade preexistente e desestabiliza os alicerces da segurança pessoal e da confiança no mundo, até o esgotamento insidioso e progressivo, a acumulação silenciosa e gradual de pequenas pressões, demandas e responsabilidades que, qual erosão constante e implacável, minam a vitalidade física, a clareza mental e a alegria de viver, conduzindo a um estado de exaustão profunda e persistente. E a projeção ansiosa e debilitante de perigos futuros, que engendra um espectro de emoções perturbadoras e paralisantes, que vão desde a preocupação obsedante e persistente até a paralisante ansiedade generalizada e o terror avassalador do pânico, obscurecendo a capacidade de viver o presente com plenitude e gratidão e de vislumbrar um futuro com esperança. A arte sutil e complexa de navegar pelas águas turvas e incertas da antecipação apreensiva exige um discernimento apurado, uma sabedoria interior cultivada ao longo da jornada da vida e uma inteligência emocional bem desenvolvida e continuamente aprimorada. A preocupação, muitas vezes alimentada pela incerteza e pela falta de informação clara, clama por uma
decisão resoluta, impulsionando o indivíduo à ação pragmática e direcionada para mitigar os riscos ou a aceitação serena e consciente do que está além de seu controle imediato. A ansiedade, frequentemente enraizada na percepção subjetiva de recursos inadequados para enfrentar os desafios, impele ao fortalecimento das competências individuais, à aquisição de novos conhecimentos e habilidades e à busca por colaborações estratégicas que complementem as lacunas e ofereçam suporte mútuo. O pânico, caracterizado por uma sensação avassaladora e iminente de perigo, demanda uma reconfiguração urgente da percepção temporal, a busca por segurança imediata e a obtenção de auxílio externo que ofereça suporte, orientação e uma perspectiva mais objetiva e tranquilizadora. A indistinção entre o medo genuíno, baseado em ameaças reais e iminentes, e suas projeções sombrias e muitas vezes infundadas, alimentadas pela imaginação hiperativa e por padrões de pensamento negativos e catastróficos, intensifica a angústia e perpetua um ciclo vicioso de sofrimento desnecessário e evitável, obscurecendo a beleza e a riqueza intrínsecas do momento presente. A tensão irrompe e se manifesta em múltiplas dimensões da rica e intrincada tapeçaria da experiência humana, afetando cada aspecto do nosso ser. A esfera cognitiva, agitada por um turbilhão incessante de pensamentos intrusivos e recorrentes que perturbam a clareza mental, a concentração e a capacidade de tomar decisões racionais e ponderadas. O domínio afetivo, onde emoções reprimidas e não processadas se acumulam como uma carga pesada e invisível, obscurecendo a capacidade de experimentar alegria, bem-estar e conexão genuína com os outros. A esfera somática, que expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais físicos, que vão desde sutis dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. E a dimensão espiritual, onde a ausência de um propósito claro e de uma conexão significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, gera um profundo vazio existencial que mina o sentido da vida, a esperança e a capacidade de encontrar significado e beleza nas experiências. Cada uma dessas áreas interconectadas clama por uma resposta singular e profundamente nutritiva para sua restauração e equilíbrio. Clareza mental, diligentemente cultivada através de práticas de atenção plena e redução do ruído mental, expressão emocional autêntica e sem julgamento que permite o processamento saudável dos sentimentos e a construção de relacionamentos genuínos e significativos. Bem-estar corporal persistentemente buscado através da adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis que nutrem o corpo e a mente, e uma comunhão genuína e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, nutrindo o senso de pertencimento, propósito, significado e conexão com algo maior do que nós mesmos na vasta tapeçaria da existência. A mente, apesar de sua inegável capacidade analítica, lógica e de resolução de problemas complexos, opera sob a influência sutil e muitas vezes inconsciente de suas próprias interpretações subjetivas, moldando a percepção da realidade através do filtro complexo de suas experiências pregressas, de suas crenças profundamente arraigadas e de seus vieses cognitivos inerentes. Questionar ativamente e com curiosidade as narrativas internas que perpetuam a tensão e o sofrimento liberta o indivíduo das correntes invisíveis do sofrimento autoimposto, abrindo espaço para perspectivas mais leves, flexíveis, compassivas e esperançosas, permitindo uma apreciação mais profunda da complexidade e da beleza da vida. As emoções, longe de serem meros apêndices incômodos ou reações irracionais e primitivas, atuam como bússolas internas precisas e valiosas,
sinalizando necessidades profundas e muitas vezes negligenciadas em nossa complexa e multifacetada jornada pela vida. A interpretação atenta, compassiva e sem julgamento de suas mensagens sutis e evidentes, em vez de seu silenciamento sistemático ou repressão prejudicial, promove uma saúde psíquica robusta e um bem-estar emocional duradouro, permitindo uma navegação mais autêntica, plena e significativa pela rica tapeçaria da experiência humana, construindo resiliência e promovendo a cura interior. O corpo, um comunicador silencioso e incrivelmente perspicaz, expressa seu desconforto e desequilíbrio através de uma miríade de sinais sutis e evidentes, que vão desde ligeiras dores musculares e fadiga inexplicável até um sofrimento físico lancinante, que debilita a energia vital e a capacidade de funcionar plenamente nas atividades cotidianas. A atenção diligente e a resposta compassiva às suas demandas essenciais, que incluem repouso reparador e adequado para a recuperação física e mental, movimento consciente e regular que nutre a vitalidade e a flexibilidade, nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais que sustentam a saúde e o bem-estar, e hidratação abundante para o bom funcionamento de todos os sistemas do organismo, restaura a harmonia física e promove um bem-estar integral que irradia para todas as áreas da vida, nutrindo a alegria e a vitalidade. A busca por uma ligação autêntica e significativa com algo que transcende os estreitos limites da individualidade, seja a beleza inspiradora e reconfortante da natureza, o calor acolhedor e o apoio incondicional da comunidade, a fé transcendente que nutre a alma e oferece um senso de propósito maior na vida, a expressão libertadora e criativa da arte que conecta os corações e eleva o espírito, ou o serviço desinteressado e compassivo ao próximo que nutre o senso de pertencimento, significado e contribuição para o bem comum, nutre profundamente a dimensão espiritual do ser, dissipando a sensação de isolamento, a falta de propósito e o vazio existencial que frequentemente acompanham a tensão e o sofrimento, conectando-nos a algo maior do que nós mesmos e infundindo a vida com significado e esperança. Em última instância, a gestão eficaz da tensão e o cultivo de uma resiliência duradoura e profunda demandam uma autoconsciência refinada e constante, o reconhecimento lúcido e compassivo das fontes e das diversas formas de manifestação do estresse em todas as dimensões interconectadas do ser, uma proatividade engajada e consistente, a limitação consciente e estratégica dos fatores tensionantes externos e internos e a expansão diligente dos recursos pessoais e interpessoais que oferecem suporte e fortalecimento, e uma escuta atenta, empática e compassiva às variadas linguagens sutis e evidentes do ser em suas múltiplas e intrinsecamente ligadas dimensões física, mental, emocional e espiritual, pavimentando o caminho para uma vida mais plena, equilibrada, significativa e profundamente conectada com nós mesmos, com os outros e com o vasto e misterioso universo que nos cerca.